dado a vitória, é Deus quem nos tem dado a vitória, é Deus quem nos tem dado a vitória. Eu não sei exatamente a data, mas deve ter ido pelos anos 75, mais ou menos. Nós estávamos no púlpito da Igreja Presbiteriana Independente e fomos pegos de surpresa quando chegou uma comissão para me tirar da direção da igreja. Simplesmente o meu pecado foi ter aceito a obra de renovação espiritual, crer nos dons espirituais, e então eles viram que eu era pentecostal e simplesmente me afastaram. Nessa ocasião, nesse culto, que eu não me recordo se foi domingo, nesse culto, algumas pessoas ouviram esse anúncio, se não me engano, 23, 25 pessoas mais ou menos, que estavam na igreja, membros da igreja, eles começaram a se levantar e sair. E eu disse para a comissão, eu não vou abandonar estas pessoas que estão saindo. E aí surgiu um pensamento de nós congregarmos, reunirmos com aqueles irmãos e traçamos um plano de fazer as reuniões nas casas dos membros. E eu não sei exatamente, não me recordo, quantos anos nós passamos, quantos meses, quantos anos nós passamos fazendo reunião nos lares. Na casa da irmã Maria Dantas. Nós fizemos trabalho na casa dela e ali nós tomamos uma atitude de comprar uma casa, ou alugar ou comprar, e Deus nos deu a bênção de poder comprar uma casa em plena avenida, aqui em Paulista, ou aqui em Abreu Lima, digo melhor, e ali nós compramos a casa, e essa casa tem uma história. Eu gostaria de facultar a palavra para minha esposa, para ela contar a história da compra dessa casa. Com muita alegria eu digo que, na época, nós tínhamos 2 carros. Era o meu e outro dele. Né? Nós tínhamos uma Kombi e uma variante. Então, quando nós vimos a resolução tomada pelo pastor Souza, pelo meu esposo, então nós sentimos automaticamente o desejo do coração de vender aquele carro e comprarmos uma casa, né? O terreno não dá porque ainda é construído, então tivemos que comprar uma casa. E graças a Deus deu tudo certo. Foi naquela casa que nós começamos a nos reunir e ali nós fizemos melhoramentos, né? Fizemos uma reforma, não ficou chique como está aqui, mas dava para, né, acolher o povo, né? Foi o início, né? E foi uma bênção, ali nós nos alegrávamos muito, tínhamos liberdade, né? Porque na Igreja Presbiteriana Renovada a gente tem liberdade de glorificar, de ser usado, né, como dons espirituais, e havia muita bênção mesmo naquela época. Eu sei que hoje ainda há. Então essa foi a minha participação, né, na igreja. Então nós vendemos o carro com o dinheiro e mais alguma coisa, compramos a casa aqui em Abreu Lima. Parece que era José Maria, que era o pastor da igreja, e ele comprou neste lugar, né? A casinha pequena, humilde, e
E assim mesmo, com toda a humildade, o pessoal veio, a igreja cresceu, e a igreja era uma bênção. E depois do Zé Maria veio o pastor Daniel, não foi? Veio o pastor Daniel. E hoje nós estamos aqui alegres e felizes, porque estamos nos sentindo como se nós estivéssemos num castelo, né? No castelo, uma coisa bacana, maravilhosa. Nós estamos maravilhados com o trabalho de vocês. A partir de 6 meses de idade, eu saí da Igreja Presbiteriana Independente, junto com minha avó e mais 30 pessoas, o pastor Souza, fundador aqui da igreja. E a partir desse dia, a gente cresci dentro da igreja. Frequentei a escola dominical, teve muitas fases da igreja, fases boas, fases difíceis, muitas ameaças de fechar a igreja. Mas, graças a Deus, a gente confiando nessa palavra, que o Senhor está sempre conosco, que a gente não deve desistir. E uma palavra da minha avó que ela sempre dizia, sempre diz, que a gente não deve desistir. E uma vez eu perguntei, ela disse, me marcou muito. Se vó, a senhora está pensando em ir para outra igreja? Ela disse, não, jamais. Eu só vou pensar isso quando a igreja disser está fechada. E graças a Deus isso nunca aconteceu. Até porque nesse período dessa minha fase de criança para adolescência e jovem, Deus falou com várias pessoas. Foi diferente, houve promessas, pessoas que vinham aqui na igreja, às vezes que a gente nem conhecia, mas o Senhor usava em diferente época e a mesma palavra, que Deus ia reconstruir esse templo e que muitos iam passar para frente dessa igreja e ia dizer, mas é aquela igrejinha mesmo. A promessa que mais me marcou foi justamente, uma das coisas que sempre me marcou foi Deus usar as pessoas diferentes em diferentes épocas, que ia reconstruir. Aí eu disse assim, mas a igreja tinha sido reconstruída 2 vezes, tinha sido aumentada, não é reconstruída, aumentada. E quando o pastor João chegou aqui, que disse, nós vamos derrubar essa parede, eu lembrei. Isso me marcou muito. Eu disse, o Senhor chegará o momento, agora chegou o momento de Deus cumprir aquela palavra, que Deus tinha dito há tantos anos, muitas vezes. E isso me fez cada vez mais avançar. Foi a última... quando eu estava com 20 anos, eu ia casar no final do ano, foi a última vez que eu participei dos jovens. Nesse dia um pastor veio de outra igreja e ele pregando, quando ele falou ali no púlpito, porque o que mais me marcou foi justamente essa palavra. Ele olhou para a parede, para o lado esquerdo, e disse, essa parede será derrubada. Fez associação, né? Fiz associação e... Essa palavra com o pastor João, justamente. Aí quando ele disse isso, que ia derrubar essa parede, ele apontou para o lado esquerdo e disse, essa parede será derrubada e essa igreja será reconstruída. Então, quando o pastor João veio para cá, que houve aquele processo todo, que Deus trouxe ele até aqui, junto com sua família. Então, quando ele falou que nós vamos reconstruir, vamos derrubar essa igreja, porque Deus não quer isso para nós. Então, isso me fez lembrar claramente do que Deus tinha falado. Deus está me surpreendendo, porque o Senhor surpreende. Essa é a história da nossa igreja. A igreja que só tinha crianças. Crianças que aceitaram Jesus e se batizaram em seu nome. Algumas receberam o dom da música e juntas louvaram ao Senhor com seus instrumentos. A igreja se enchia cada vez mais de crianças. Então lançamos a pedra fundamental. Era julho de 2001, quando o pastor Rossino, o presbítero João e a irmã Maria Dantas a lançaram para que um novo templo fosse construído. Paredes derrubadas, colunas levantadas e cultos acontecendo. A união feminina sempre nos apoiando, louvando ao Senhor. Buscamos recursos, fizemos artesanatos, organizamos bazar, vendemos em praças, ruas. Queríamos colocar a nossa primeira laje. Foi então
que em fevereiro de 2005 realizamos esse sonho. E as crianças? Elas também nos ajudaram, colocaram a mão na massa. Fizemos mais bazar. E a escola dominical, quase ao ar livre, mas o galpão do Novozinho nos socorreu por 8 meses e lá muitas vidas ganhamos para o Senhor. A igreja crescia. Realizamos então o nosso primeiro retiro. As crianças não paravam de chegar. Agora muitas já eram adolescentes e jovens. Os nossos diáconos sempre dispostos a levar a palavra a qualquer custo. Unimos gerações. E a escola dominical? Essa crescia cada vez mais. Fomos abençoados com novos músicos e uma nova geração se formou. Enquanto isso, a igreja mostrava sua cara. Aos poucos transformava-se, até que chegamos a uma nova etapa. Era o início de um novo sonho. Tínhamos agora o propósito de manter firme a oração, a palavra e a contribuição. Continuamos pregando em praças, em ruas, levamos os nossos jovens, que antes eram crianças. Mas crianças foram chegando. Então, a primeira classe de bebês foi organizada e ensinando a que eles pudessem interpretar que só Jesus é o nosso Salvador. Professores viraram profetas e novos professores surgiram. A igreja também formou seu pastor. Formou professores que antes eram alunos, mas que agora ensinavam como gente grande. Abençoamos uniões. Novos membros nasceram. Crianças que diriam e que proclamariam: ninguém detém, é obra santa. Famílias foram crescendo. Encontros de casais nós promovemos. Abençoamos e acompanhamos muitas famílias. Realizamos batismos. Tivemos a oportunidade de realizar o nosso primeiro batismo como congregação presbiterial. E outros batismos vieram. Homens, mulheres, crianças, em piscinas, em praias. Estávamos lá, sempre declarando: ninguém detém, é obra santa. Também fomos até a televisão e lá também declaramos que o Senhor salva, mas nunca esquecemos ou deixamos as crianças para trás. Paz do Senhor, meu nome é Juliana, tenho 20 anos, cheguei aqui na igreja com 8 anos de idade, né, e depois de 2 anos me batizei. E a minha mãe, ela sempre dizia que era muita responsabilidade se batizar com apenas 10 anos, mas eu insisti e me batizei, e pouco tempo depois eu fui presidente dos adolescentes, depois trabalhei com o grupo Querigma, né, e hoje eu estou dirigindo a União Feminina. E graças a Deus, Deus está sempre me abençoando e eu continuo cantando, ninguém detém a oração. Paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Gleica, tenho 18 anos, cheguei aqui com 9 anos de idade. Atualmente lidero o Grupo Querigma, o grupo de coreografias dessa igreja, e faço parte do corpo de professores da Escola Bíblica Dominical. E junto com este exército poderoso, continuo a declarar: ninguém detém, é obra santa. Meu nome é Gerailton, eu tenho 20 anos, cheguei nessa igreja com 14 anos e me converti. E hoje eu sou professor da Escola Bíblica Dominical, na sala Shalom 1 e 2. E com a juventude da Casa do Senhor, eu também posso declarar: ninguém detém, a obra é santa. A paz do Senhor, me chamo Gisele, tenho 16 anos de idade, aceitei a Jesus com 8 anos e hoje faço parte da Escola Bíblica Dominical como professora dos alunos Cordeirinho de Cristo 2 e junto com eles declaro que ninguém detém, é obra santa. Meu nome é Leonardo, tenho 18 anos, me converti nessa igreja quando tinha 11.
Atualmente sou professor da escola dominical, da classe Davi 2, e também toco no Ministério do Vou Resgatar, toco no violão para a glória de Deus. Posso declarar com todos os irmãos a seguinte frase: ninguém detém é obra santa. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Ivanice, eu tenho 19 anos. Estou muito feliz de poder comentar um pouco da minha história na Igreja Renovada. Eu me converti no dia 8 de agosto de 2001, ou seja, faz 8 anos que eu estou servindo a Deus aqui nessa igreja. Estou muito feliz por poder fazer parte dessa obra. Hoje crescemos e eu faço parte da Escola Bíblica Dominical. Trabalho com muita alegria e felicidade nessa obra. E eu posso dizer que essa obra é santa e ninguém detém. Paz, irmãos, meu nome é Moeli, tenho 22 anos e há 12 anos eu estou aqui na Presbiteriana Renovada. Eu vim para cá com 10 anos e estou muito feliz de estar aqui, compartilhando minha alegria com os irmãos. E estou tocando na banda da igreja principal. E só tenho a dizer que sou muito feliz por isso. E quero dizer que essa obra é santa, ninguém detém. A paz do Senhor, meu nome é Kailane. Eu cheguei aqui na barriga da minha mãe. Eu continuo cantando, ninguém detém, obra santa. Ninguém detém, obra santa. Ninguém detém, obra santa. Essa coisa mudando pode apagar essa dor. Ninguém detém, é obra santa. Essa voz é do Senhor. O Espírito, essa causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, descansou em terra santa, reverência e muito amor. Essa hora é decisiva, vigilância e destemor. Ninguém detém, é a